né? E assim, agora a gente vai estar fazendo por aqui. Seja bem-vinda, que esse perfil venha para edificar as nossas vidas, para assim trazer mesmo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Amém, meninas? Vamos lá. Você já foi criticada? Você já foi criticada? Você já foi, de alguma forma, talvez, vamos dizer assim, essa crítica, né, de alguma forma ela te afetou? Hoje nós vamos estar falando sobre Miriam. E Miriam, ela tem uma característica muito interessante que eu gosto na história de Miriam, é que nós temos uma Miriam adolescente, uma jovem Miriam, e temos uma Miriam na fase adulta, né? Hoje nós vamos estar falando mais sobre Miriam na fase adulta, tá? Então nós temos uma característica aqui, algo que aconteceu, né? Que está em Números 12, nós vamos ler do 1 até o 16, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o desenrolar desse fato que ocorreu, né? Entre Miriam, Arão e Moisés. Miriam era irmã de Arão e de Moisés, né? Ela e Arão eram os irmãos mais velhos, Moisés era o mais novo, né? Então, assim, nós temos algumas coisas para aprender com essa família, né? Com esses irmãos aqui que foram escolhidos pelo Senhor para conduzir o povo, para liderar o povo num determinado tempo bíblico, né? Então, aqui a gente tem algumas características a aprender, o que fazer e o que não fazer, com Miriam. Então, quando eu perguntei para vocês, né, vocês já foram criticadas? Até responderam aqui, né? Sim, sou todos os dias. Então, nós sempre e de alguma maneira, né, pode acontecer sim, das pessoas estarem sim nos criticando, né, das pessoas nos criticarem. Isso, gente, isso é normal, isso acontece, né, isso é da humanidade, é algo da humanidade. Todo mundo, em algum aspecto da vida, em algum momento da vida, ou foi criticado ou criticou, porque a gente também tem que pensar no inverso, né? Quantas vezes nós criticamos, quantas vezes nós nos colocamos nesse papel de ser o crítico, né? E aí entra numa situação onde também eu quero falar um pouquinho, que alguns pensadores falam que não existe a crítica construtiva, outros já vão dizer, existe a crítica construtiva, né? Eu vou explicar um pouquinho aqui. O que é a crítica construtiva? A crítica construtiva é aquela que te leva, uma crítica, claro, ela leva o problema, mas ela também vem trazendo a solução junto. Ela vai te levar ali, ela vai apresentar o problema, mas ela vai apresentar o problema com soluções, né? A crítica destrutiva é aquela crítica que vai ser dita a você e não vai te apresentar nenhuma solução, e você muito claramente, você vai entender, você vai interpretar essa crítica destrutiva, ela é muito clara de se entender. Você vai perceber porque a pessoa não apresentou nenhuma solução. Ela não te apresentou nada que viesse a melhorar isso que ela está criticando em você. Então, a gente tem esses pensadores, né, que concordam que existe a crítica construtiva, outros não, enfim. Aí fica cada um, né, a entender melhor se concorda, se não concorda. Mas o que eu quero trabalhar aqui, o que nós vamos ver nesse contexto todo aqui, é sobre algo que aconteceu com 3 irmãos. Pessoas de sangue ali, né? Eram ligados de forma familiar, né? Então vamos lá, Números 12, do verso 1 ao verso 16. Se você não tiver com a sua Bíblia, pode abrir aplicativo ou pode ficar tranquila que eu vou lendo aqui, tá bom? Diz assim, ó. Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Dirijam-se à tenda do encontro vocês 3. E os 3 foram para lá.
Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras quando entre vocês há um profeta do Senhor. A ele me revelo em visões e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face. Claramente, não é por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Verso 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. E o Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Nós lemos aqui Números 12, do 1 ao 16. Então, vamos lá. Aqui nós vimos Arão e Miriam criticando Moisés num sentido de que, porque Deus também não fala conosco, Deus também não fala por meio de nós, né? Eles estavam chateados, vamos dizer assim, por Moisés ter casado com uma mulher cuxita, uma mulher etíope, né? De um outro povo. Só que algo que eu vejo muito interessante aqui é que a gente percebe, né, em todos os estudos que eu fiz, em todas né, tudo aquilo que eu fui buscar para a gente estar estudando hoje, traz para nós muito claro que a crítica de Arão e de Miriam, ela teve raiz em algo que eu não sei se vocês perceberam enquanto a gente lia aqui, mas a crítica deles teve algo muito mais profundo. Ela teve uma raiz na inveja. A crítica de Arão e Miriam teve raiz na inveja que eles estavam tendo de Moisés. E aí eles usaram essa situação, né? Ó, casou com a mulher, né? Aqui fala, a Bíblia deixa muito claro, né? Começaram a criticar porque ele havia se casado com uma mulher etíope, né? Eles começaram a criticar Moisés por isso, mas eles já estavam com aquela raiz dentro deles, né? De inveja, eles já estavam, de certa forma, ali malhando Moisés, né? Já estavam ali querendo criticar, já tinha algo no coração deles em relação ao irmão. Lembrando que eles eram irmãos, gente, irmãos de sangue, né? E aí nós começamos a entender essa questão da crítica, gente, é algo muito sério, que a gente precisa ter muito cuidado, tanto nos julgamentos que nós fazemos, porque nós fazemos, não adianta ninguém vir dizer que eu não julgo. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque em alguma situação nós julgamos. Uma das coisas que nós precisamos entender o ser humano, ele precisa ter o senso crítico. Nós precisamos olhar as coisas, precisamos observar, analisar, né? Às vezes, por falta da gente ter esse senso crítico, a gente vai entrando em algumas barcas aí que são furadas, né? A gente vai entrando por alguns caminhos que... Por quê? Porque eu não fiz aquele análise, do que realmente é aquilo. Então, é necessário que nós tenhamos o senso crítico. Só que esse senso crítico ele não pode nos afetar ao ponto de ser aquela pessoa chata, né, que critica tudo, que ela quer ter resposta para tudo, né, e não funciona assim. Nós precisamos ser cabeças pensantes, precisamos sim. Então, aqui o que a gente percebe? Eles tiveram um senso crítico em relação a Moisés, só que não foi apresentada nenhuma solução. Não foi apresentada nada a Moisés aqui.
Inclusive, Moisés nem sabia, né? É muito interessante quando a gente vê o Senhor chamando os 3 para a tenda, né? Olha, venham os 3 aqui. É interessante, não está na Bíblia, tá, gente? Mas eu penso assim que Moisés pode ter pensado, mas o que está acontecendo? Né? O que rolou aí para os 3 irem para lá e depois o Senhor chama à frente só Arão e Miriam, né? Eu acredito que é ali que Moisés soube o que estava acontecendo. E algo muito interessante aqui do texto é que essa questão da inveja, gente, a inveja ela é algo, isso é um pecado. A inveja é algo que ela destrói. A inveja, se você prestar bastante atenção, tem um texto em Provérbios, no capítulo 14, verso 30, diz que a inveja ela apodrece os ossos. Então, olha só, osso é algo muito duro, né? E é muito difícil de se quebrar, de apodrecer. Mas olha como que a Bíblia vem trazendo a inveja. A inveja apodrece os ossos. Então, olha como é forte essa questão da inveja. Então, a gente precisa pensar em relação a isso. Né? Quantas vezes nós falamos dos nossos planos, quantas vezes nós fazemos algumas coisas e só recebemos crítica, e só recebemos acusações, né? E muitas vezes, muitas dessas críticas têm raiz na inveja. Em muitas circunstâncias. Hoje, nós temos que ter um certo cuidado com as pessoas que nós vamos falar dos nossos sonhos, das pessoas que nós vamos falar dos nossos relacionamentos. Nós temos que ter um certo cuidado, que às vezes a pessoa ela tá junto de você, ela é legal, ela é bacana, ela te aceita, ela caminha com você, mas ela tem uma certa inveja no coração dela em relação à sua vida. E isso, gente, nós precisamos nos blindar. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor que nos livre disso, porque isso é destruidor. Isso, olha o que aconteceu aqui, né? No decorrer da história, a gente viu onde é que esse povo foi parar, onde é que Miriam foi parar, né? Então, precisa ter esse cuidado. E é muito interessante que no texto também fala que o Senhor ouviu a crítica. Então, às vezes, gente, a gente ouve alguma crítica, a gente sabe de algo que está acontecendo em relação a nós e a gente quer ir lá tomar satisfação, né? Quantos aqui já não quis isso, né? Deixa que eu vou lá, eu vou resolver isso aí. Ah, tá falando de mim, deixa que eu... Quantas vezes a gente, né, parece que sobe aquela carne, assim, parece que ela evidencia, né? Traz ali uma força e fala, vai lá e resolve. Isso é da carne mesmo, gente, porque o Espírito não faz isso não, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem que cuidar muito é isso. Porque, às vezes, a gente está querendo ir lá resolver o problema com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Só que eu acho muito lindo aqui, quando o Senhor deixa claro, né? A Bíblia deixa claro que quem ouviu aqui a crítica foi o Senhor. Então, eu quero falar para vocês hoje que se tem alguém criticando você, pode ficar tranquila, porque o Senhor já ouviu muito antes de você. Talvez vai ter gente que vai te criticar daqui 1 mês, daqui 1 ano. O Senhor já ouviu. O Senhor já sabe. E o Senhor vai tomar a situação. O Senhor vai conduzir as coisas. Então, não adianta a gente ir bater boca, a gente ir tentar tomar satisfação. Não precisa disso. Sabe? Nós não precisamos disso. O próprio Deus, não tem lugar melhor para você colocar o nome de uma pessoa. Não existe lugar melhor do que no altar do Senhor. E aqui eu digo de pessoas desse tipo de pessoa, exatamente pessoas que te criticam. Lá é o lugar que você deve colocar o nome delas. Senhor, eu coloco diante do Senhor a vida do fulano. Né? Coloco diante do Senhor aqui no teu altar a vida do fulano, porque eu sei que está falando de mim, eu sei que está me criticando. Né? E assim o Senhor já sabe. E aqui o próprio Deus aqui tomou a situação e aqui Ele mesmo resolveu. Né? E outra coisa também que é interessante, às vezes as pessoas vão te criticar e você nem vai saber, mas o próprio Deus já tomou as providências, o próprio Deus já cuidou disso, já tratou disso. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Em quem que eu vou me apegar quando tiver pessoas me criticando, quando tiver pessoas me malhando, tiver pessoas aí falando de mim à torta e à direita, né? E a gente se sente mesmo muito injustiçado. Poxa, eu não fiz isso, eu não falei isso, eu não agi assim,
né? É natural isso, a gente querer se defender, a gente querer se justificar. Mas quem nos justifica é Deus. Então a gente precisa ter a cabeça muito no lugar, a gente precisa buscar a sabedoria do alto, precisamos buscar que o Espírito Santo de Deus faça o que é preciso ser feito e não nós. Porque se nós formos fazer, nós vamos fazer coisa errada. Talvez a gente piore a situação, né? Então, a questão da crítica é algo que ela afeta muito, né? Hoje a gente sabe que a crítica ela pode desencadear, em algumas pessoas ela pode desencadear até um processo depressivo. Hoje eu sei, nesse exato momento, meninas, pode ter certeza que tem muitas mulheres que estão sofrendo uma violência emocional em relação a isso aqui. Mulheres que são criticadas, mulheres que são abusadas emocionalmente, que é aquele abuso aqui na mente, né? Que a pessoa vai falando, criticando e criticando, sempre colocando para baixo, sempre oprimindo, sempre... E isso vai causando o que na pessoa? Um processo depressivo. Porque ela começa a se sentir inadequada, ela começa a se sentir mal, ela começa a se sentir que ela não é ninguém, que ela não faz nada de bom, e por aí vai, ela não se enxerga como um ser humano. Então, é algo que a gente precisa pensar muito, né? E assim, se você tem vivido algum processo, né, parecido esse que Moisés está vivendo aqui nesse contexto que nós estamos lendo, né, dos 3 aqui, se você está vivendo algum tipo de crítica, avalie, né? Pense, será que essa pessoa está tendo inveja? Ou será que eu estou criticando com raiz na inveja? A gente sempre tem que fazer essas análises, lembra o senso crítico, né? E precisamos pensar nisso. E ter a certeza de que quem vai nos defender, quem vai à nossa frente guerrear as nossas lutas é o Senhor. Não é nós quem temos que ir. É o Senhor quem vai à nossa frente, é o Senhor quem faz. É aquilo que eu falei para vocês, quando nós tentamos fazer as coisas, não dá muito certo. Quando nós tentamos fazer, as coisas parecem que não caminham da forma como parece, não, elas não caminham da forma como Deus quer. Né? Então, o Senhor, ele enxerga lá na frente, ele sabe, então, como administrar essa situação. E outra coisa também, que nós vamos olhar aqui, gente, Moisés tinha uma virtude maravilhosa, né? A virtude de Moisés aqui era o quê? A paciência, gente. Moisés era manso, paciente, né? Quando você pega a história de Moisés, né, lá no comecinho, lá na história de Moisés, o que a gente vê? Moisés, ele matou uma pessoa, né? Moisés, ele cometeu um ato ali, né, de matar uma pessoa. Ele viu um egípcio, né, que estava espancando um hebreu, e aí o que ele fez? Né, ele matou esse egípcio, né, e escondeu na areia. Depois vocês vão lá no comecinho lá da história de Moisés, vocês vão observar bem isso aí. Mas o que acontece? Deus usou Moisés, Deus tratou Moisés, Deus escolhe, né, os improváveis dele para provar para o mundo quem Deus é. Né? Então Deus pega Moisés, coloca num lugar de liderança, coloca mesmo com todas as características dele, né? Mesmo com toda aquela questão, eu não sei falar, eu não sei, né? Mesmo com tudo isso, o Senhor, ele usa a vida de Moisés. E é muito interessante aqui, quando a gente olha para Moisés com essa característica, e a gente pensa, nossa, Moisés era o cara certinho mesmo para estar lá. Deus sabe o que faz, né? E aqui é tão interessante que quando você vê essa crítica dos irmãos, essa crítica não está só relacionada com Moisés. Essa crítica está relacionada com o próprio Deus. Aqui, Arão e Miriam estão questionando o próprio Deus, não é só Moisés. Porque quem que colocou Moisés lá? Eles estavam criticando o propósito de Deus na vida de Moisés. E olha que sério isso, gente. Olha que importante a gente parar para pensar sobre isso. Será que as pessoas estão criticando o propósito de Deus na minha vida? O que essa crítica vai ajudar, né? O propósito de Deus vai beneficiar para mim, né? O propósito de Deus, ou será que eu estou criticando o propósito de Deus na vida de alguém? Porque se for, eu corro um risco muito grande.
E o que é de Deus, gente, o que é de Deus permanece. O próprio Deus mostra, o próprio Deus trabalha isso, o próprio Deus nos mostra. Né? Deus ele deixa claro o que é dele e o que não é. Né? Então, a gente precisa pensar bastante sobre isso. Né? Depois, a gente percebe aqui a intimidade que Moisés e o Senhor tinham. É tão lindo quando Deus fala, né? Olha, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele eu me revelo por visões. Em sonhos eu falo com ele, né? Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda minha casa, que é o líder, né, de todo o meu povo. Então, olha que interessante, quando a gente olha, Deus falando com Moisés, eu falo face a face. Ele vê a forma do Senhor. Então, olha a intimidade. Nós temos alguns escritos, né, alguns estudiosos e teólogos dizem que Moisés foi o homem mais íntimo de Deus. Isso é muito forte. E aqui, o homem mais íntimo de Deus estava sendo criticado pelos seus próprios irmãos. E esses irmãos estavam criticando o propósito de Deus na vida desse irmão, na vida de Moisés. E outra coisa que a gente precisa pensar, nossas famílias, geralmente eu tenho percebido, né, que às vezes quando a gente fala de família, parece que a gente está falando de guerra, né? Parece que a família é vamos dizer assim, os nossos piores inimigos. E nós precisamos quebrar essa corrente. Nós precisamos quebrar todas essas ciladas que o inimigo vem abrindo. Nós precisamos tapar isso e seguir em frente. Porque mesmo que as famílias, né, mesmo que hoje esteja nesse contexto difícil, de muita briga, de muita discussão, de não aceitação de algumas coisas, nós temos que entender que é família. É tão bonito quando Moisés aqui, quando ele vê, né, que Miriam e Arão ali estavam sofrendo. Miriam sofre ali, o Senhor, né, coloca sobre ela lepra. Arão pede misericórdia e ali ele confessa, né, olha, nos perdoe por um pecado tão grande desse, né, clame por nós, né, e aí Moisés clama por eles. Aquele que foi criticado estava orando por eles, intercedendo por eles. E muitas vezes nós não agimos assim. Quando nós somos criticados dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, o que nós fazemos? Nós criamos uma barreira entre as pessoas. Ao invés da gente se unir e orar por elas, tentar entender o contexto, se tem pessoas que nós temos que nos dar bem, é com a nossa família, por mais que seja difícil, por mais que tenhamos aí vários contextos, né, de brigas, de confusões, de atritos, mas eles são as pessoas às quais nós devemos tentar se dar bem todo o tempo, mesmo sendo difícil. Né? Aqui é uma coisa que Moisés nos ensina. Poxa, eu fui criticado, mas eu vou orar por eles. A minha irmã está com lepra, né? Eu vou orar por ela, vou clamar por eles. Então, assim, é algo muito interessante, né? Quando a gente para pensar nisso, e aqui a gente observa que Deus, ele nesse aspecto aqui, nesse momento aqui, o que a gente vê? O texto dizendo que Deus se irou. Né? Olha o que a crítica pode gerar no coração do Senhor. Deus se irou contra eles. E é tão interessante, gente, que se vocês forem ler alguns capítulos antes, eu acredito que até o capítulo 11, ó, o título aqui do capítulo 11 diz: o fogo da ira do Senhor. Eles já estavam vivendo, né, em alguns atritos, com alguns problemas ali, e eles já tinham experimentado da ira do Senhor há pouco tempo atrás, todo o povo. E aqui, Arão e Miriam, né, caem aí nessa armadilha. Né? Então, no verso 9 diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, e o Senhor, se acendeu essa ira e o Senhor deixou eles. Foi onde Miriam ali gera ali nela, né, toda aquela aparência de lepra, quando ela fica leprosa, né, como pele como a de neve. Né? Então ali a gente vê quantas coisas que a gente precisa cuidar quando a gente está criticando, quando a gente está falando de alguém, quando a gente está querendo
lutar pela causa dos outros, né? Às vezes a gente nem tem nada com isso e a gente está lá querendo justificar e a pessoa nem está sabendo de nada, mas a gente está lá querendo justificar por ela, querendo defender ela, né? E às vezes a pessoa está vivendo a vida dela muito bem e a gente está aqui perdendo tempo discutindo algo que, né, tão ruim para nós. Então, aqui a gente vê, a partir do verso 10 até o verso 16, a gente vê o sofrimento desses irmãos. Que a gente vê Miriam ficando leprosa, Arão volta-se para Moisés, né, e fala para ele, por favor, meu Senhor, não nos castigue, né, nós cometemos sim um pecado tão grande, né, cometemos algo tão ruim, né, por esse pecado nos perdoe, né, e aí Moisés nem discute com Arão, Moisés já clama diretamente ao Senhor. Olha o que Moisés fala para o Senhor. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Moisés aqui não foi lá discutir, Arão, por que você fez isso? Miriam, por que você não? Gente, uma das coisas que a gente precisa cuidar muito, hoje a gente está muito na geração do mimimi, né, que tudo assim, pode... É muita coisa, assim, que tem hora que a gente fica preocupado com esse jeito que muitos têm vivido, né? Que aqui a gente vê Moisés não indo lá discutir, Moisés indo resolver o problema. Moisés não fica aqui, porque eu casei com a mulher, vocês estão... Não, Moisés foi lá e é esse o problema, então vamos resolver o problema, né? Nossa, e Moisés caiu ali vamos dizer assim, de paraquedas, né? Porque é ali que ele ficou sabendo de tudo que tinha acontecido. E ele não foi buscar, entender, por que vocês fizeram isso? Não. Moisés já foi lá e já orou, já clamou. Porém, mesmo Moisés sendo íntimo de Deus, mesmo Moisés sendo o cara mais próximo ali do Senhor, o Senhor, olha o que o texto diz. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Gente, olha a vergonha exposta, né? A vergonha do pecado, né, de Miriam exposta. Por causa da raiz na inveja, eles criticaram Moisés e eles pagaram um alto preço. Aqui Miriam ficou leprosa, Arão não ficou leproso, né? Miriam ficou leprosa, aqui ela teve que parar e ficar isolada, todo o acampamento, todos eles tiveram que ficar parados e ficaram isolados 7 dias. Então, se você pegar um pouco da história de Miriam, quando nós formos estudar sobre Joquebede, a gente vai falar um pouquinho das outras características de Miriam, você vai ver que Miriam ela foi uma líder. Miriam ela conduzia as mulheres na dança ali, né, nos tamborins. Miriam, ela conduzia, ela era uma pessoa que ela, Arão e Moisés foram pessoas que conduziram o povo. Então, vamos pensar, ela está conduzindo o povo, beleza, ela é uma líder. E do nada Miriam fica leprosa e fica fora do acampamento por 7 dias. O que isso não gerou no coração daquelas pessoas que estavam ali sendo lideradas por ela? E aqui vai um alerta para nós líderes. As pessoas estão nos olhando, as pessoas estão, de certa forma, buscando uma referência. E nós devemos ser essa referência. Perdão, gente, bati no fone. Nós devemos ser essa referência. E essa referência não é algo que nós não devemos referenciar a nós mesmos, mas sim as pessoas devem olhar para nós e ver Cristo em nós. Nós aqui somos testemunhas de Cristo. Então, nossas atitudes, nossas ações e reações aqui devem testemunhar a Cristo. É fácil? Não é fácil, porque a nossa carne muitas vezes fala muito mais alto, né? Como eu já falei. Mas é algo que nós precisamos pensar. Miriam, ela era uma líder e agora ela está aqui sendo exposta, toda a sua vergonha sendo exposta, porque eles sabiam que só podia ficar fora do acampamento, só podia não, né? Todas as pessoas leprosas naquela época, elas ficaram fora do acampamento, elas ficavam fora do acampamento. Essas pessoas, elas ficavam afastadas porque a lepra era transmissível.
Então, era como se fosse, vamos usar aqui um exemplo, né? Como se fosse o Covid. Hoje, quem está com Covid precisa ficar afastado, né? E aqui, a lepra, nessa época, né? E hoje, ainda hoje, claro que hoje tem muitos tratamentos, enfim. Mas a lepra é algo que... Tratamento não, né, gente? A lepra é algo que ela, de certa forma, ela quase nem é tratada, mas... nessa época aqui, a pessoa tinha que ficar isolado, longe de todos, né? Então, quando o povo, que foi também liderado, né, de certa forma ali, as mulheres, por Miriam, vê Miriam sendo afastada do acampamento e eles pagaram um preço juntos, porque eles estavam num trajeto, lembra? Eles estavam andando, então todo o acampamento teve que ficar parado 7 dias por causa do pecado de Miriam, por causa do pecado dos irmãos de Moisés. E olha onde tudo isso começou. Eu leio essa história, gente, eu fico impactada. Olha onde tudo isso começou. A crítica deles, com raiz na inveja, fez com que eles causassem esse grande problema, tanto para Moisés, quanto para todo o povo. E entristeceu o coração do Senhor. Olha que forte isso, né? Olha como a gente precisa muito pensar, a gente precisa muito refletir sobre isso, porque esse julgamento deles, essa crítica deles, como eu já falei, tem muito mais a ver com eles, como estava o coração deles, do que com Moisés. Porque se você olhar bem o texto aqui, Moisés nem estava sabendo disso, né? Depois que o Senhor chama todo mundo lá, que aí Moisés fica sabendo. Então, é algo que a gente precisa pensar. As pessoas podem pagar um preço muito alto por causa das nossas invejas. A nossa família pode pagar um preço muito alto por causa dos nossos pecados. Aqui todo o acampamento parou, ficaram parados 7 dias. E o Senhor não ouviu a oração de Moisés. O Senhor falou, ela vai ficar isolada 7 dias. E como eu falei para vocês, né, um pouco antes, aqui Arão e Miriam não estavam criticando somente Moisés. Eles estavam criticando o propósito de Deus na vida de Moisés. Nós precisamos cuidar muito, precisamos pensar muito sobre isso, sobre o nosso dia a dia, como que nós estamos vendo as situações, né? Não é que nós temos que, de certa forma, engolir tudo de goela abaixo, que não funciona assim. Como no início já falei, né, sobre o senso crítico, sobre as críticas construtivas, destrutivas, enfim. O que nós precisamos pensar? Por que as pessoas estão me criticando? Né? Será que eu devo ir tomar satisfação? Aqui diz que o Senhor ouviu, Moisés nem ouviu, o Senhor ouviu. Né? Será que eu preciso me desgastar com isso? E outras coisas que a gente precisa pensar. Tem situações, gente, que não vale a pena. Nós mulheres somos muito de querer resolver as coisas, que eu vou lá e eu vou falar e eu vou... Cuidado com isso, porque nós temos que ter a nossa cabeça muito no lugar para a gente ir tentar resolver um problema e não criar outro. E muitas vezes nós mulheres fazemos isso, ao invés de resolver, a gente cria um outro problema. Né? Então, nós precisamos buscar uma cautela com as nossas vidas. Né? Precisamos olhar ao nosso redor. E outra coisa, gente, a pessoa invejosa, ela não vai chegar em você e falar, eu tenho inveja de você. Não está escrito na testa dela, não. E ela não vai dizer, olha, eu tenho muita inveja do seu casamento, eu tenho inveja dos seus filhos, eu tenho inveja da sua casa, eu tenho inveja das suas coisas, eu tenho inveja. Ela não vai falar isso não, gente. E outra coisa também, não existe inveja branca, tá? Toda inveja é preta. Toda inveja é do mal. Toda inveja ela tem raiz no inimigo. Toda inveja ela tem raiz em Satanás. Então não existe esse negócio de uma inveja boa, não existe isso. Então o que a gente precisa cuidar? Por quê? Né? Por que eu estou tendo inveja ou por que eu estou sendo invejada? Né? É um pensamento a se fazer, mas uma das coisas que eu também aconselho vocês é: orem, entreguem ao Senhor.
sabe? Qualquer raiz de qualquer raiz de amargura, qualquer coisa que venha fazer com que haja essa crítica, com que você vá criticar. Ore ao Senhor. Entregue ao Senhor. E, Senhor, olha, eu preciso que o Senhor cuide disso. Gente, muitas guerras minhas eu lutei só no joelho. Só eu e Deus. E aí eu vi que isso tinha muito mais a ver comigo do que com a própria pessoa. Então, é um conselho que eu dou, sabe? A gente precisa ter o nosso coração muito centrado em Deus. A gente precisa ter um entendimento de quem Deus é, de tudo que o Senhor tem para nós, né? A gente precisa cuidar para que a gente não faça com que as pessoas paguem um preço muito alto. Imagina Miriam depois saindo do acampamento, que cara Miriam não teve para olhar para aquele povo e falar, poxa, eu errei, né? Eu falhei com vocês, eu falei com você, meu irmão, né? Olha só, era irmão dela, gente. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar muito. Meninas, o que vocês pensam, o que vocês acharam, né, da história, né, de Miriam? Falem para mim aí, escrevam, né? Aqui a gente não tem como vocês falarem, mas escrevam aí o que vocês entenderam, né? O que vocês veem nos dias de hoje, né? Em relação à inveja, em relação às críticas. Aqui, Raquel, seja bem-vinda, Sheila também. Gente, é algo tão difícil de lidar, né? É algo triste de lidar, a questão da inveja, né? A questão das críticas. Mas você sabia que a gente precisa aprender a lidar, né? Porque a gente sempre vai ser criticado, né? A gente sempre vai ter alguém que não vai concordar, que não vai gostar, que não vai... Alguns não vão nem te falar, né? Alguns vão passar e tá tudo bem. E a gente precisa aprender a lidar com as situações da vida, né? Se a gente for colher, se a gente for cavar, né? Tudo que falam, tudo que faz, muita coisa. Gente, tem coisas assim que, tem lutas que a gente tem que aprender a perder, né? E assim, não vai compensar, né? Não vai compensar o seu desgaste emocional, não vai compensar as suas angústias, né? Não vai compensar seu tempo, né, perdido tentando resolver ou tentando, né, tratar alguma coisa que às vezes não é para ser tratado ali e nem é momento, né? Amém, meninas? Está dando o nosso horário. Eu aprendi muito e sei o quanto é difícil. Seguir os passos de Cristo é um desafio. Sim, minha amiga, muito difícil mesmo. Muito difícil. Mas Ele é conosco, né? Eu vejo assim que, às vezes, quando a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, a gente age como um Miriam, né? Agora, quando a gente quando a gente busca a vontade do Senhor, a gente busca ouvir a vontade dEle, a gente consegue viver esses desafios de uma forma até mais branda, né? O Senhor, Ele vai nos dando esse norte, o Senhor vai nos ensinando, nos mostrando, e por isso que nós não devemos nos desapegar dele nunca, né? Nós precisamos ter o Senhor como nosso amigo íntimo, né? Porque em muitas situações do nosso dia a dia, das maiores às menores, a gente não sabe como lidar. A gente lida com elas, mas muitas vezes a gente lida de forma errada. Então, se a gente está no Senhor, buscando a sabedoria divina, se a gente tem buscado, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, o que o Senhor quer com essa situação? O que o Senhor está me mostrando com isso? A gente vai se dar muito bem, né? A gente vai aprender muito. Amém, meninas? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês. E eu, acabando aqui essa live, eu vou orar por cada uma de vocês que esteve aqui, né? E também vocês que vão assistir, estão assistindo agora, que essa live ela fica tão gravada aqui no Instagram, quanto também vai para o meu canal no YouTube, né? Então, assim, eu quero orar por vocês e na minha oração, eu peço ao Senhor, sabe, que proteja vocês, né? Que
livre vocês de todas as críticas que venham abater o espírito de guerreira que vocês têm. Todas as críticas que venham destruir aquilo que vem sendo plantado de bom no coração de vocês, né? Que o Senhor blinde, né, vocês aí, para que vocês não sofram com isso, né? E consigam viver plenamente a vida que Jesus tem para vocês.